Jesus é o Senhor. Muito bom, mais uma vez, estar aqui com os irmãos, desfrutando da palavra, da presença do Senhor e da presença dos irmãos. Amém? Como o Davi falou, a gente vai falar de mais um personagem, né? Obrigado. Mais um personagem que está aqui na galeria dos heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus. E nós já passamos por muitos heróis aqui, né? Muitos testemunhos maravilhosos que o Senhor deixou para mim e para você, para nós sermos animados, né, nos nossos momentos de dificuldade. E aqui nós vamos ver, nós já vimos, né, vários tipos de pessoas em situações diferentes, em condições diferentes, e o Senhor usou cada uma delas para dar um exemplo maravilhoso para nós do que a nossa fé é capaz de fazer, né? Do que a fé que está dentro de mim e de você, ela é capaz de fazer. Senhor Jesus. E aqui em Hebreus 11, eu vou ler na NVT. Em Hebreus 11, versículo 1, fala: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Essa fé é uma realidade para nós, né, de algo que nós não estamos acostumados a ver. Quando nascemos, é muito fácil para nós, né, exercitar a nossa visão no decorrer da nossa vida, e tudo aquilo que vemos, normalmente, nós cremos. É muito fácil para nós, é muito fácil para mim crer nesse copo, porque eu estou vendo o copo, né? Mas a minha fé, que eu recebi ali, pela graça do Senhor, quando eu criei, essa fé maravilhosa, ela precisa ser exercitada. Assim como a minha visão, quando eu era bebê, não era das melhores, a minha fé inicial, ela também não é das melhores. E eu preciso exercitá-la. E no decorrer da minha vida cristã, da minha carreira cristã, eu vou muitas vezes ver coisas de maneira errada, eu posso ver coisas ainda turvas, mas à medida que eu vou amadurecendo, que eu vou caminhando, tendo comunhão com o Senhor, essa visão se torna cada vez mais clara. E assim eu posso ver aquilo que o Senhor tem preparado para mim, aquilo que o Senhor tem preparado para a sua igreja, né? E eu preciso crer que isso é palpável. Assim como esse copo é palpável para mim, aquilo que o Senhor mostra na sua palavra também é palpável para mim, né? Não é porque eu não vejo fisicamente que não é algo que exista. Muito pelo contrário. A fé nos prova que existe. Senhor Jesus. Aqui no versículo 2... fala assim: pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram a aprovação. As pessoas que foram citadas aqui, como eu disse, elas tinham diversos aspectos diferentes. Elas estavam vivendo em tempos diferentes, em condições diferentes, mas algo elas tinham em comum. E o que elas tinham em comum era a fé. Senhor Jesus, irmãos, o que eu tenho em comum com vocês é a minha fé. O que eu creio que vocês creem é algo que nos torna comuns. Ou seja, eu tenho algo do que conversar com os irmãos, que desfrutar com os irmãos, e a fé é esse passo inicial. Quando eu creio no Senhor Jesus, por meio da fé, eu já tenho algo em comum com os irmãos. Mais uma coisa em comum, na verdade, né? Muitas outras coisas nós vamos ter em comum no decorrer da nossa caminhada. Mas se tem algo que você e eu temos em comum, é a nossa fé. Senhor Jesus. E a carta aos Hebreus, por que há esses exemplos, né, de grandes homens de fé? Como nós já vimos, né, em mensagens passadas, o povo ali estava querendo retroceder, os judeus estavam querendo retroceder ao judaísmo por causa da perseguição. E ela foi destinada, justamente, essa carta foi destinada a judeus que estavam o quê? Que eles estavam desencorajados e queriam desistir da sua fé. Eles estavam vendo as tribulações, as dificuldades e falou: não, é melhor eu voltar para o judaísmo que eu não tenho essa perseguição toda. Então, eles precisavam do quê? De um bom testemunho de fé. E aqui no capítulo 11 nós vemos bons testemunhos de fé. E o que nós também podemos deixar para os irmãos aqui, no decorrer da nossa vida cristã, da nossa breve passagem aqui, são bons testemunhos de fé. Na minha carreira eu tenho que dar testemunhos de fé para os irmãos. Os irmãos têm que olhar para a minha pessoa e olhar para cada um dos irmãos aqui e ver testemunhos de fé. Senhor Jesus, eu queria só citar dois antes de entrar em José.
O primeiro é Noé. Que Noé, aqui para mim, ele teve uma dupla fé. Né? Não apenas a fé de concordar que o dilúvio viria, numa época em que não chovia, não havia chuva. Então, primeiro ele teve que crer que ia haver chuva. E segunda coisa, ele tinha que crer ainda no que ele faria com essa chuva que iria vir. Ou seja, ele teve que ter uma reação a mais àquele primeiro passo de fé que ele deu. Então, não basta ele ter que crer que haveria de vir um grande dilúvio. Né? O Senhor deu a orientação para ele, falou, vai vir um grande dilúvio sobre a terra, mas não vai parar por aí. Você tem que crer que você também é capaz de construir uma arca. Né? E eu fiquei olhando assim, eu falei, rapaz, né, é muita fé. Porque se eu olho hoje para você construir um barco, eu falo, imagina o conhecimento que você tem que adquirir para poder construir um barco. E eu não estou falando de um barco grande, eu estou falando de um barco simples. Não é uma coisa qualquer. Né? É uma coisa que está muito aquém de mim. Mas pela fé, Noé creu. Ele falou, não, se o Senhor está falando que eu posso e que eu devo fazer isso, eu vou fazer isso. Né? E hoje o Senhor dá essas direções também para você e para mim. Ele fala para você, fala, Thales, você tem que fazer isso. E eu tenho que crer. Fala, poxa, se o Senhor disse que eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Né? Quantas vezes não foram apresentados para mim desafios na vida da igreja, né, enquanto a gente estava aqui, que eu falei, cara, eu não sou capaz de fazer isso. Né? Quantas vezes, por exemplo, quando os irmãos me colocaram para dar mensagem, eu falei, rapaz, eu não sou capaz de dar mensagem. Né? Eu não consigo. Eu vou falhar, eu não vou falar direito, os irmãos não vão conseguir entender o que eu estou falando. Mas pela fé eu falei. Né? E o Senhor, de alguma forma, me usou. Né? Nós estamos também, pela graça do Senhor, estruturando um ministério de casais. Amém? E é isso aí. E pela fé, eu olho assim, eu falo, tem muitos irmãos com mais experiência, com mais conhecimento, mais tempo de casado, que já têm filhos crescidos, que podem muito bem falar sobre casamento muito melhor do que eu. Mas se o Senhor quiser me usar para falar sobre casamento, eu vou ter que ir pela fé. Né? Pela fé, Thales falou sobre casamento. Né? Se esse é o registro que o Senhor quer deixar para mim, Jesus é o Senhor. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que não é algo fácil. Sempre que o Senhor te apresentar uma proposta, você vai muitas vezes falar, Senhor, eu não sou capaz de fazer isso. Senhor, eu não consigo. Né? Agora também, quando a gente descobriu que estava grávida, eu falei, pronto, mano. O desafio máximo, né? Eu falei, Senhor, eu não consigo ser pai. Eu não consigo cuidar de 2 cachorros direito. Entendeu? Já é muito difícil. Né? E o Senhor ainda mandou uma aprovação antes de mandar o menino, que a nossa fêmea teve filhote, e a gente cuidou de 11 cachorros dentro de casa durante 45 dias. E eu não sabia que era o Senhor me preparando. Né? Durante 30 anos, eu não cuidei de nada. Entendeu? É claro, um filho nunca se compara a um cachorro, nunca. Mas eu falo assim, é um trabalho que, querendo ou não, você é aperfeiçoado de alguma forma. Eu tinha que acordar de madrugada, porque o cachorro chorava. Aí tinha que tirar jornal, limpar a casa. Aí tinha que dar mamadeira, porque nem sempre eles conseguiam mamar no peito. Então, tipo assim, é uma tribulaçãozinha pequena. Né? Mas o Senhor falou, Thales, eu estou só te preparando, porque vai vir um hardcore aí para você depois. Né? Senhor Jesus. Então, irmãos, essa fé que o Senhor ele mostra para nós, que Ele deu para nós, ela é verdadeira e ela sempre vai resultar em algo. Toda vez que o Senhor nos dá a oportunidade de exercitar a fé, essa fé ela vai trazer algum tipo de fruto. Seja um fruto que eu veja, ou um fruto que muitas vezes eu nem veja. Ou muitas vezes é um fruto que não vai dar enquanto eu estou em vida. Muitas vezes esse fruto pode florescer depois que eu me for. Senhor Jesus. Outro exemplo que eu queria dar está no versículo 12, 11 e 12. Fala assim, o versículo 11. Pela fé, até mesmo Sara. Aí eu fiquei lendo esse versículo e falei, rapaz, até a Sara. Entendeu? Ou seja, o autor aqui colocou, rapaz, você consegue, até a Sara conseguiu, entendeu? Exercitar a fé dela. E eu fiquei falando, realmente, né? E eu falei aqui, ele baixou um pouco a bola da Sara, porque da forma que ele colocou aqui na NVT, eu falei, é isso mesmo. Ele tem que dar um exemplo, o Senhor tem que mostrar para nós
que ainda que nós muitas vezes nos sintamos muito pequenos, né, você olha para você ainda como uma pessoa muito despreparada, e o Senhor ele vai mostrar que até você, se sentindo despreparado e pequeno, pode colher frutos da sua fé. Senhor Jesus. E eu queria ler o versículo 12 na NAA. Põe o versículo 12 na NAA para mim. Fala aí, ó, só a parte inicial. Por isso também, de um só homem praticamente morto. Ou seja, era uma mulher, Sara, estéril e idosa, e um homem basicamente morto, e eles conseguiram dar um testemunho de fé, e eu falei, Senhor, não é possível. Não é possível que eu em vida não vou conseguir dar um testemunho de fé adequado para o Senhor. Né? O Senhor aqui, irmãos, ele está me dando esperança de que essa fé ela vai florescer, ela vai frutificar. Agora, o que eu tenho que fazer, eu tenho que crer. O Senhor frequentemente está dando oportunidades. Né? Nós hoje temos muitas coisas em que apresentar a nossa fé e exercitar a nossa fé para o Senhor. Nós temos diversos serviços, nós temos pregação do Evangelho, nós temos muitas outras coisas onde você pode exercitar a sua fé. Você muitas vezes vai dar um passo e você fala, não sou capaz. Né? Mas vai com fé, irmão. Creia que o Senhor Jesus ele vai te capacitar. Se o Senhor está te orientando, o Senhor está te dando uma orientação, nós temos que crer. Né? Nós temos que crer e receber essa palavra. E aí agora entrando em José, né, no versículo 22, aí pode voltar para a NVT. B. Fala assim, pela fé José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. Quando nós olhamos para a história de José, a gente sempre olha muito um jovem que passou por dificuldades, mas creu naquilo que o Senhor apresentou para ele, né? E ele é um exemplo de alguém que nunca perdeu a confiança em Deus. Né? Mesmo em meio às adversidades, ele nunca perdeu a confiança em Deus. E também de que essa fé, ela nos dá esperança, né? E ela nos move para agir conforme a vontade de Deus. Né? Quando nós cremos no Senhor, eu tenho que confiar no Senhor. Né? Crer é eu depositar essa confiança. Senhor, eu não posso, mas eu creio que o Senhor pode. O Senhor é um Deus que faz promessas e cumpre as suas promessas. Então não tem porquê eu não crer no Senhor. Né? Eu tenho certeza que os irmãos conhecem alguém em que você pode depositar sua confiança e esquecer. Que você sabe que aquela pessoa você pode confiar e ela não vai te dar trabalho. Né? Sempre nós temos um amigo, a esposa, o esposo que seja, um parente, um pai, uma mãe, um filho, que você pode designar algo e você pode ficar tranquilo porque ele sabe o que ele está fazendo e ele vai cumprir aquilo que você determinou. É muito bom você ter uma pessoa assim. E nós temos essa pessoa o tempo todo conosco. Né? Essa pessoa é o próprio Senhor Jesus. Se eu deposito a minha confiança no Senhor, eu não preciso ficar me preocupando. Eu não preciso ficar ansioso pelas coisas. Não, por quê? Porque a minha confiança está no Senhor. Né? Se o Senhor nos capacitou, se o Senhor me deu essas oportunidades, se o Senhor quer que eu faça algo para Ele, é Ele que vai me capacitar. É Ele que vai fazer tudo isso frutificar. Eu sou apenas um canal pelo qual o Senhor vai fazer as coisas. E eu não tenho mérito algum. Senhor Jesus. E José também, um outro aspecto que eu nunca tinha notado, e enquanto eu estava desfrutando eu também me atentei, foi que José ele confiou em Deus mesmo em uma posição de muito poder. Porque é muito fácil para você e para mim confiar no Senhor enquanto a gente está aqui embaixo. Enquanto nós somos meros mortais aqui, a gente não tem muita coisa, a gente não tem muita autoridade, é muito fácil eu confiar no Senhor assim. Mas pensa, se o Senhor te dá uma autoridade e um poder muito grande na época, é como se, vou colocar um exemplo aqui muito grande, você é o presidente dos Estados Unidos hoje. Né? E aí, você vai temer o Senhor da mesma forma que você temia quando você trabalhava ali ganhando R$1.000 por mês? E eu falei, Senhor, é verdade. Né? O José, a posição que ele estava, se ele estava na prisão, se ele estava na casa de Potifar, se ele estava na casa do pai dele, se ele estava governando o Egito, ele não mudou. José ele confiava do Senhor da mesma forma. Você não vê mudança de postura em José porque ele foi colocado como uma autoridade. Então, mesmo em uma posição de poder, ele confiava no Senhor. E eu falei, Senhor, eu quero continuar confiando no Senhor. Não é porque o Senhor já fez algo através de mim, que o Senhor já me usou, às vezes, para pregar o evangelho para alguém,
ou para ajudar algum irmão, né, que eu vou agora me achar alguma coisa. Muito pelo contrário. Eu tenho que me achegar ainda mais ao Senhor, para o Senhor novamente me mostrar quem eu sou. Senhor Jesus. E aqui, em Hebreus, né, no versículo 22, fala do fim da vida de José. O fim da vida de José foi um testemunho. Né? Ele foi um testemunho silencioso por 400 anos. Porque José ele não foi enterrado no Egito. Antes eu tinha essa concepção de que ele foi enterrado, colocaram ele lá, tal, beleza, e depois só levaram os ossos dele. Falou, não, ele não foi colocado debaixo da terra. Ele foi colocado, né, ele foi colocado dentro da tumba, mas essa tumba ela não foi colocada na terra, ela ficou exposta. Porque ali não era onde ele devia, esses ossos deveriam ter o descanso, né? Onde ele devia de fato descansar. Então, por 400 anos, o povo olhava para aquela tumba de José e falava, rapaz, esse aqui não é o meu lugar. Por mais que eu tenha vindo, Jacó lá atrás tenha vindo para o Egito, mas esse aqui não é o nosso lugar. Essa aqui não é a minha terra. E durante 400 anos, mesmo morto, Josué ele testemunhava. José testemunhava. E José ele testemunhava mesmo após a sua morte. E aí tem uma frase do Spurgeon, que ele fala assim, o Espírito Santo, neste capítulo 11 de Hebreus, seleciona da vida dos homens bons exemplos, seleciona da vida dos homens bons os exemplos mais brilhantes de sua fé. Eu dificilmente teria esperado que ele mencionasse a cena da morte de José como uma prova mais ilustre da sua fé em Deus. Isso não diz, queridos irmãos e irmãs, que julgamos muito mal acerca do que Deus mais se deleitará? Ou seja, durante as vezes que eu desfrutava da experiência de José, eu nunca tinha me atentado para o fato de que a morte de José era um testemunho. Muitas vezes a gente foca que, amém, José reinou, José alimentou, cuidou do povo, né? E muito bom. Mas aqui em Hebreus, esse não é o foco da experiência de José. O que está testemunhando aqui é que a morte de José, ela mostrou que José ele confiava no Senhor, mesmo após tudo isso não era o objetivo da fé dele. A fé dele era que um dia, mesmo o povo estando no Egito, o povo ia voltar para a terra de Canaã. Ou seja, o povo ia ter um descanso. Então, muitas vezes, o que você e eu achamos que aqui é uma característica que o Senhor vai ressaltar em nós, não é isso. Não é essa característica que o Senhor vai utilizar. Você pode pensar que muitas vezes aquilo que você faz a vida inteira é que vai resultar em algo para o Senhor. E não. Muitas vezes é depois que você morre que o Senhor vai usar o seu testemunho para fazer alguma coisa. Senhor Jesus. E a vida de José, nesse episódio, é um exemplo muito claro disso. Que eu posso olhar para a experiência de José, é uma experiência maravilhosa de alguém que recebeu, o Senhor mostrou as coisas para ele, ele creu, sofreu por causa disso, mas ainda assim, aqui em Hebreus, esse não era o aspecto mais importante da vida de José. O que José realmente queria mostrar é que ele cria que o Senhor tinha algo além. A história do povo, a história de José, ela não se encerrava no Egito. Ela não acabava ali. José ele tinha que ir, tinha algo mais. E José era alguém que via isso. Porque foi algo que ele falou, ele pediu ali antes de falecer. Ele falou, os meus ossos, quando vocês forem embora, levem embora. Vocês vão embora, vocês vão me deixar aqui? Não, vocês têm que me levar junto. Por quê? Porque eu sei que para onde vocês estão indo é lá onde de fato José deveria estar. Ou seja, onde José devia de fato ser sepultado. E foi isso que aconteceu. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, quando você olha para a experiência de cada um desses heróis da fé aqui do capítulo 11, o Senhor muitas vezes ressalta aspectos da experiência deles que não foi o foco durante a vida deles. Falando, não, o que é importante na experiência deles aqui é isso. Não é que o restante não seja importante. É claro que é. Mas eu preciso ressaltar isso aqui. E muitas vezes isso é o que vai acontecer na sua vida. Você pode ter uma carreira maravilhosa diante do Senhor, mas o que o Senhor vai querer testemunhar é muitas vezes algo que você nem sabe. Ou seja, muitas vezes é algo que você está fazendo, é um evangelho que você está pregando hoje, que as pessoas, muitas vezes você pode passar batido, pode passar despercebido, mas alguém está olhando. O Senhor está olhando. Senhor Jesus. E aqui em Hebreus 12, para finalizar,
Hebreus 12, 2 e 3. Eu vou ler. Fala assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. E o maior exemplo, ainda que sejam deixados várias pessoas, vários exemplos aqui em Hebreus, o maior exemplo para nós vai ser sempre o Senhor Jesus. E é isso que muitos livros dos quais nós desfrutamos, até mesmo antes de Hebreus, ressaltam para nós. Cristo, ele sempre vai ser único. Os outros são uma pequena fração daquilo que Cristo verdadeiramente é. Então, se você e eu estamos passando por alguma dificuldade, você está desanimado, irmãos, olhem para Cristo. Olhe para a experiência de Cristo. O que Cristo é, o que Cristo fez, fala aqui no versículo. Vocês não ficarão cansados e nem desanimados. Irmãos, isso muitas vezes se resume à nossa vida. Nós trabalhamos de segunda a sexta para ter um descanso sábado. Mas com a nossa carreira cristã, você não vai ter o descanso sábado. Por quê? Porque se você está de fato olhando para o Senhor Jesus, você não vai ficar cansado e nem desanimado. Senhor Jesus. Então, o maior exemplo, ainda que aqui em Hebreus 11 nós falemos de vários testemunhos, o maior exemplo para nós deve ser sempre o Senhor Jesus. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos.